Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Ingrid, estou aqui na estação desde quando era âncora, né, BH, então já tem aqui desde 2018, né. Minha família foi acolhida aqui, né, num momento de muita confusão, vamos dizer assim, né, na igreja, né, no Brasil, e por isso que eu sou muito, muito grata, né. Pessoalmente, a pessoa do Jaime, a pessoa da Pri, que, né, assim, eu sou cristã desde que eu nasci, desde que eu entendo por gente, então já vai mais de 30 anos aí. Mas aqui foi um momento muito especial, né? A gente foi acolhido num momento que a gente se questionou, né, quanto ao nosso cristianismo, né? Assim, será que a gente é normal, né? Será que a gente não é um ET aqui na igreja brasileira? Será que eu tô doida, né? E a gente viu que a gente não era doido, né? Ou somos, né? Enfim. Acho que a gente é um pouquinho, mas a gente viu que a gente podia ser acolhido no meio da nossa loucura, né? Então, glória a Deus por isso, né? Sermos acolhidos, né, numa igreja, isso é muito bom. Então para quem não me conhece, eu sou a Ingrid, estou aqui, né, desde 2018. Meu esposo é o Marcos, que está por aí fazendo um café, melhor café de BH, tá, gente? Pode acreditar. É até interessante, né? Ele começou a fazer café num contexto que a gente inaugurou, né, o Estação Café aqui também, então foi meio que Deus falando assim, ele falou, eu acho que é para eu fazer esse café aqui. Mas é uma conversa para um outro momento aí, algumas mudanças de vida aí que a gente passou. E depois meus pais vieram aqui para a igreja também, fruto desse contexto de mudanças, né, que a gente passou, e desde então tem sido bênção, né? Então, assim, primeiramente, valorizem essa igreja, valorizem as palavras que são pregadas aqui, valorizem essas oportunidades, né, de ter temas como esse, né, de virtude serem trabalhados, porque, né, a gente muitas vezes vê igrejas falando tantas besteiras, tantas coisas que não estão na Bíblia, né? E aqui é uma bênção a gente estar num contexto que a leitura é valorizada, o seu conhecimento profissional é valorizado, a sua vivência é valorizada, a sua arte é valorizada, o seu jeito de ser é valorizado. Esse aqui é o Edu, para quem não conhece, meu pituco. Né, filho? Fala oi com o pessoal. Então, isso é muito bacana, né? Ter uma criança perto do altar valorizado, né? Porque, por vezes, né, as crianças são enxotadas, né, do altar, enfim. Mas, então, série sobre virtudes, né? E o Jaime introduziu esse assunto aí semana passada com a questão da prudência. E é isso, a gente está num momento aí pós-Páscoa, né? E vivendo essas consequências do que é viver no momento em que Cristo foi morto na cruz, foi ressuscitado. E o que a gente pode viver e trazer disso para as nossas vidas, né? A gente tem uma esperança agora. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem uma esperança, a gente tem um porquê. A gente pode acordar de manhã e falar que a gente tem uma vida, a gente tem um propósito para seguir. Então, por isso, vale a pena a gente investir nessas virtudes. Vale a pena eu acordar e precisar ser uma pessoa melhor, né? Vale a pena eu acordar e entender que eu preciso melhorar do meu ponto de vista, melhorar as minhas relações, melhorar a forma com que eu lido com a minha família, a forma como eu lido com meu filho, como eu lido com a minha igreja, a forma como eu lido com o meu mercado de trabalho, né? Isso é necessário, porque existe um amanhã. Né? Não é Jesus voltando amanhã e agora tudo se acabou e agora tanto faz, né? O jeito que eu vou trabalhar, tanto faz a forma como eu vou me portar, porque Jesus está voltando mesmo. Não, é pelo contrário, né? Esse mundo está aqui agora sobre um novo ar para a gente respirar, e é nesse novo ar que a gente precisa se encaixar e viver sobre essa ótica da virtude, né? E aí a gente vem nesse tema de hoje, que é a virtude da justiça, né? Virtude, a gente já entendeu que ali é uma qualidade moral, né? Uma qualidade positiva, que é um comportamento ético considerado bom e excelente, né? Tem a ver com hábito, tem a ver com disciplina, né? E a virtude da justiça, então, o que é? Ela é essa virtude moral, mas que ela consiste numa vontade firme e constante de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Essa é a definição de justiça que a gente vai trabalhar hoje.
E a gente, querendo ou não, a gente já nasce com esse instinto, né, de justiça em nós, né? A criança que igual a idade do Edu, quando ele tem um brinquedo, alguém pega, né, ele acha injusto, o brinquedo é meu, né? Eu quero o meu brinquedo, né? Que já tem aquele senso de justiça, que a gente quando grande, né, a gente já questiona muitas relações, a questão muitas vezes do nosso trabalho, a gente se sente injustiçado com muitas questões, então isso é intrínseco nosso, né? Já faz parte do nosso ser, mas como que é essa lógica do ponto de vista de Cristo, né? Porque essa lógica precisa ser trabalhada não como eu acho que deveria ser, não do meu ponto de vista, mas como que Cristo nos traz isso, mediante a palavra e mediante a ressurreição. E aí esse é o ponto. E aí vamos pensar em duas questões, duas tipologias aqui. Primeiro, a justiça nos nossos pensamentos. E aí, só antes, eu queria fazer um parênteses, que a gente vai trabalhar aqui a justiça sob a perspectiva minha e do meu tratamento com o próximo. É claro que questões como desigualdade social, o tratamento, né, diferenciado de mulheres e questões raciais, tudo isso são importantes e relevantes. Mas elas vão ser decorrentes disso. A gente precisa de, primeiro, nesse contexto de virtudes, a gente tratar o nosso eu e a nossa relação com o próximo, tá? E aí, primeiro, vem esse conceito da justiça nos pensamentos. E um primeiro ponto para a gente pensar, eu acho que ele é o mais relevante de todos aqui, que é a base de todo esse conceito, que é o respeito pela dignidade. Respeito pela dignidade do outro. A gente precisa de entender que o seu próximo, ele é a imagem e semelhança de Deus. Você gostando do seu próximo ou não. Ele tendo te machucado ou não. Ele tendo gritado com você ou não. Ele sendo preto, ele sendo branco, ele sendo mulher, ele sendo homem, ele sendo favelado, ele sendo um grande empresário, ele sendo lulista, ele sendo bolsonarista. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E por isso, ele tem uma dignidade e você precisa de respeitar ela. O relato de Gênesis, né? Ele é um grande relato da construção de um templo divino, né? Numa analogia ali ao que eram os templos pagãos e a adoração, a estrutura de barro, de pedra que eram feitas, né? Se a gente for parar para ler todo o contexto de Gênesis, nos 3 primeiros dias, Deus estava construindo essa estrutura de um templo. E nos outros 3 dias, Deus estava construindo ali o que estaria contido dentro daquele templo. E observem que o último passo do que estava contido dentro do templo, da ornamentação desse templo, na construção de Gênesis, é a imagem, né? Enquanto que os pagãos adoravam uma imagem de pedra, né? Uma imagem de ouro, de prata, de barro, enfim. O homem estava ali, Deus estava construindo uma imagem viva, que era uma imagem que é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente se fala em cristianismo, em Deus e tudo mais, a gente está falando de uma adoração a Deus. Necessariamente a gente está falando de reconhecer e amar o próximo. Porque essa é a imagem e semelhança de Deus, entendem? O último ato de Deus, se você quiser adorar a Deus, você precisa de amar o próximo. Essa é a condicionante, não tem jeito. Esse foi o recado que ele deu lá em Gênesis para nós. Vejam que o mandamento primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma necessidade, isso não tem negociação. Não tem negociação esse ponto. Então eu sei que dói, mas ela é um fato. Ingrid, mas você não sabe o que o meu pai me falou. Mas assim, você não sabe o que
minha mãe me disse, me feriu, me machucou. Você não sabe, né, o que aquele pastor fez comigo naquela igreja. Eu realmente não sei, querido. Eu não sei. Mas eu sei o que Cristo fez. E eu sei que Ele é capaz. Eu sei que Ele fez na cruz por nós. E eu sei que se você quiser, é possível ter o perdão. A gente não está falando aqui de ter melhores amigos, a gente não está falando aqui de ter, né, uma pessoa no convívio na sua casa. Mas o respeito pela dignidade dessa pessoa é necessário. E isso é a primeira questão da justiça. Né? E aqui a gente tem várias questões relacionadas, né? Quantas vezes a gente distrata uma pessoa realmente pela diferença do sexo no nosso ambiente de trabalho? Eu vivo num ambiente organizacional, assim, né, de uma instituição, então a gente vê muitas questões assim. As pessoas falam no olho de um homem para o outro, mas para a mulher, não, a mulher não merece ser escutada, né? Ela é louca. Né? Quantas vezes nós reproduzimos essas coisas? Né? Eu estava conversando com o Marcos um dia que, não sei se já repararam, pessoas que trabalham com limpeza nas instituições, por vezes vestem uniformes de tons nudes, né? E que é para elas passarem desapercebidas. E por vezes, às vezes a gente passa e não cumprimenta essas pessoas, porque, né, é só a menina da limpeza, é só o porteiro, eles não merecem a minha atenção. E eu parei para pensar, falei, nossa, às vezes eu faço isso, é doloroso reconhecer, mas às vezes a gente faz isso, passa e não é capaz de dar um bom dia com alegria, olhar no olho, ver se essa pessoa está precisando de alguma coisa. Todos nós, independente de qualquer situação, da nossa cor, do nosso sexo, da onde a gente vive, das nossas escolhas, a gente merece dignidade, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí se entenda nesse sentido também, tá? Às vezes você está numa situação que você pensa que você não é a imagem e semelhança de Deus, portanto você não merece ser tratado com dignidade. E se permita ser amado nesse sentido também, tá? Ah, Ingrid, mas eu sou só uma preto, né? Só sou um favelado, eu não tenho estudo, né? Quem sou eu para ser tratado com dignidade? Eu só sou a pessoa que limpa aqui a igreja. Não sou ninguém, não. Você é sim. E você merece ser tratado com a mesma dignidade do que o pastor top da igreja, do que o presidente da instituição. Ninguém é diferente aos olhos de Cristo. Esse é o primeiro conceito. E sem ele, a gente não consegue avançar para os outros. Tá? Porque a gente não consegue tratar o outro com justiça, sem olhar para ele, por mais que ele te faça raiva. Olha e fala, não, mas ele é a imagem e semelhança de Cristo. Eu preciso respeitar essa dignidade que ele tem, que é intrínseca dele, não é minha escolha, não é minha opção, é dele, é inerente dele. É dolorido, irmãos, trabalhar a virtude é dolorido, mas é isso, a gente precisa de avançar, né? Senão daqui a 5 anos a gente está aquela mesma igreja, com as mesmas ideias, com os mesmos comportamentos, né? Daqui a pouco a gente está igual o povo do Egito lá, dando volta 40 anos e a gente não saiu do lugar. Né? Então a gente precisa fazer esses exercícios. Né? E aí, irmãos, é importante a gente evitar juízos temerários. E aí veja que não é evitar juízos, é diferente. Veja, ele tem até uma imagem ali, né, de julgamento. A questão é evitar um juízo sem fundamento, sem propósito, né? Jesus fala assim, olha, não julgueis e não será julgados. Né? Jesus também falava assim, olha, por que pensais mal em vossos corações, né? Lá em Mateus 9:4. Cuidado, né, com as avaliações que você faz das pessoas, porque você não sabe o dia que ela teve, o contexto de vida, as marcas que ela trouxe.
Então, às vezes, em determinadas reações que as pessoas têm, você não sabe o que ela passou naquele dia. Então, o juízo temerário tem a ver com isso. É só Deus, na verdade, conhece o potencial daquele coração, o que aquela pessoa passou. E qual que é o caminho para a gente não fazer um juízo temerário, um juízo sem fundamento, sem propósito? É seguir o caminho indicado por Cristo, sabe? Primeiro, para julgar sem cometer, sem ser injusto, a gente tem que olhar primeiro para nós mesmos. Jesus já falou lá em Mateus 7, 3, 5. Por que olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, a gente só pode olhar para o bem do outro com seus olhos limpos, lavados, purificados aí pela humildade e pelo arrependimento. Lava seu olho primeiro, olha para você. E aí vem essa conexão com essas disciplinas que a gente já vem estudando há algum tempo, A disciplina, às vezes, da contemplação. Para um pouco, acorda um pouquinho mais cedo para você parar. Faz um exame de você mesmo, Como que você está? Quais são as suas ações? Será que hoje você está tão chateado, se você está irritado demais? Porque às vezes você não comeu, você não dormiu. O que está te chateando? Será que primeiro você precisa lavar seu olho? Seu olho está contaminado, sua língua está contaminada por questões que você mesmo passou ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo do seu ano. Às vezes você está num momento de depressão, você nem se atentou, você nem fez um exame mental disso. E aí eu convido a quem às vezes nunca fez, ou quem já fez sabe, quem nunca fez, que possa ter uma oportunidade de fazer terapia. Sabe, gente, terapia é bom demais. É para você parar e se enxergar, olhar para sua mente, para o seu coração, para os seus traumas, e ver que tem questões que estão ali arraigadas há anos. E às vezes você não parou para enxergar, não parou para entender o que está se passando dentro de você. E você está lá, muitas vezes, apontando o dedo, julgando quem está certo ou quem está errado, mas vamos parar de olhar para o outro e primeiro, olhe para você. Lembra do mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se ame aí primeiro, parar para olhar, ver suas questões, Nossa, Deus, eu acho que eu não estou legal. Tem alguma coisa errada aqui comigo. Eu lembro quando eu entrei aqui na época que era âncora, Sabe o que eu mais gostei daqui da igreja? Não foi nem louvor, não foi nem pastor tatuado. Foi o ato penitencial. Foi aquilo que mais me chamou a atenção. Porque muitas vezes aqui na igreja as pessoas já querem entrar pulando, dançando e tudo mais. Mas não para 2 minutos para fazer uma reflexão de que foi sua semana. Por quais questões que você passou, por que você precisa se arrepender. A gente precisa ter esse momento de arrependimento primeiro, às vezes de chorar. Falei, Deus, misericórdia, quem sou eu? Para depois você fazer umas grandes reflexões sobre o mundo e tudo mais, e sobre as pessoas, E aí, é interessante esse episódio da mulher adúltera, Jesus cala-se diante dos acusadores, As primeiras palavras que ele fala, quando queriam apedrejá-la, fala assim, quem tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Então, você quer atirar uma pedra? Examina aí você primeiro se você está em condição. Se você estiver sem pecado, então você pode atirar a pedra no coleguinha. Quem está nós nessa condição? Eu não estou. Confesso que não estou, E aí eu até coloquei uma frase aqui interessante. Eu vi no Instagram esses dias, antes de querer salvar o mundo, limpe as suas gavetas.
né? Por vezes a gente está envolvido aqui em tantas causas, né? Que são legais, né? De defesa dos direitos humanos e tudo mais. E, nossa, eu lido no meu dia a dia assim, na área de ciência e tecnologia, né? Tantas políticas interessantes. Eu trabalho com recurso público, muito dinheiro, vejo muitas iniciativas. Nossa, que legal. Mas tem essa analogia, né? Do nosso psicológico com o nosso guarda-roupa, né? Eu acho que eu não sou psicólogo, não. Os psicólogos podem falar melhor do que eu, mas já parou para pensar como que é o seu guarda-roupa, o reflexo do seu interior? Tá? Você vai ver lá, seu guarda-roupa está todo bagunçado e reflete muito no que a gente está, na nossa condição. Já parou para ver, quando a gente para arrumar guarda-roupa, é como a gente estivesse se parando para arrumar? Então, assim, é legal, né, cuidar de pautas e coisas interessantes, mas essa série de virtudes é sobre isso, assim, para arrumar suas gavetas, para arrumar seu coração, para arrumar sua mente, para ver para onde que você está indo, sabe? E aí, sim, você pode, diante disso, diante da sua razão, analisar uma situação e, se for necessário, julgar. Porque aqui, irmãos, a gente não está falando para a gente ser isento de questões que a gente precisa se posicionar. Imagina que o Jaime está vendo uma confusão aqui na igreja, os irmãos tudo em pecado, todo mundo indo para um lado, né? Os líderes da igreja, cada um fazendo uma confusão, ele vai falar assim, não vou julgar, cada um é livre para fazer o que quiser da sua vida, Deus é que pode julgar. Não, ele precisa de falar o que é certo e o que é errado, o que é certo e o que é errado está posto. Né? Não é para ser isentão. Às vezes você está vendo situações na sua casa, né? Seu filho está indo para um caminho que não é interessante. A gente que é pai, né? Está vendo que o filho está tomando um caminho que você precisa se posicionar e falar, não pode ir por esse caminho. Você está julgando, é um julgamento. Esse julgamento não tem problema, que você está fazendo para o bem dele, para o desenvolvimento dele. Você está fazendo respeitando a dignidade dele. Isso não é o problema. O problema é quando você quer desrespeitar, quando você não tem fundamento, né? Esse que é o problema. Então, diante disso, né? Primeiro a gente analisa o nosso eu, vê a nossa situação. Em segundo lugar, né? Santo Agostinho dá uma dica assim: procura adquirir as virtudes que você julga que faltam nos outros. E aí você não já vai ver os seus defeitos, porque você mesmo não vai ter. Então, assim, você vê que o outro, nossa, fulano, né, é disponível demais, está lá toda hora ajudando o pastor, parece que está querendo aparecer. Tem gente que é assim, né? Seja você, então, mais disponível, se está achando que isso é um defeito, por que você não se dispõe mais a ajudar, né? Terceiro ponto, né, e é isso, a gente não pode, diante disso, a gente não pode ficar passivo, a gente precisa agir. Né? Primeira ação, gente, perdoar, né? Orar. E aí, agir, porque Jesus mesmo falou, tira a trava do seu olho e assim verás para tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque você está vendo que seu irmão está em pecado, está indo por um caminho que não é legal, é seu dever de ajudá-lo, sim. Poxa, eu estou vendo aqui que o Vitor, você está... Né? Você está mexendo com droga, vida, misericórdia, tá? Não vou julgar o Vitor, não, porque quem sou eu, né, para falar? Não, Vitor, esse caminho não é legal. Posso te ajudar? O que você precisa nessa ajuda? Mas veja, um respeito pela dignidade dele. Não estou querendo expor, não estou querendo acusá-lo, não é nada disso, né? E aí, gente, a gente vai postar esses questionários, mas passam para refletir, assim, tem umas questões para refletir sobre isso, para a gente já pensando, né, assim, será que eu luto para repelir os preconceitos e a desconfiança ao pensar nos outros? Será que eu me esforço por sempre ver o lado bom de todas as pessoas? Será que eu percebo que julgar, se conhecer a fundo a alma dos outros, que só Deus vê, é sempre uma grande injustiça? Será que antes de julgar o defeito dos outros, eu procuro ver e corrigir os meus?
Será que eu percebo que só a pessoa que é humilde, que conhece um pouco a si mesma, tem condições de olhar para os outros com compreensão e paixão? Será que muito dos maus juízos e preconceitos... Será que eu compreendo que muitos dos maus juízos e preconceitos nascem das marcas que deixaram na nossa alma o amor próprio, a susceptibilidade e a inveja? Será que eu guardo ressentimentos? Será que eu me esqueço o que Cristo disse, que se eu não perdoo os outros, meu Pai também não vai me perdoar das minhas faltas? Será que eu tenho amor e coragem suficiente para corrigir com caridade os erros das pessoas que dependem de mim ou compartilham da minha amizade? Os erros dos outros provocam a minha ira ou despertam a responsabilidade de pedir a Deus que os ajudem a abrir os olhos da alma e a melhorar? Essas são algumas das reflexões para a gente ir, como se diz, ruminando, que não são fáceis, que doem, mas que são necessários. Como eu disse, para a gente não ficar igual o povo do deserto ali, rodando, rodando, rodando e não sai do lugar na nossa vida cristã. Ficar vindo aqui de domingo a domingo e não crescermos como cristãos. E aí a gente falou da justiça nas palavras, né? Na justiça dos pensamentos. E agora vem a justiça o quê? Nas palavras. Ah, gente, aqui o negócio também não é legal, não. E aí tem uma coisinha difícil, né? Que é a tal da maledicência, né? A tal da maledicência. Veja bem, a gente precisa entender o que é o conceito de honra, né? Para falar da maledicência. A honra é um testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação, ao seu respeito. Então, se você atropela o direito à honra de uma pessoa que é intrínseca a ela, todos nascem com esse direito, isso é uma injustiça. Você está sendo injusto ao atropelar a honra de uma pessoa. E isso é muito sério, irmãos. Olha o que Tiago fala lá na carta dele, né? São Tiago, lá em 3, 8 a 9. A língua é um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Olha o que esse órgão pequeno aqui da nossa boca é capaz de fazer. Acaba, gente, com a vida de uma pessoa. Mas acaba. Pessoas que têm fortes dores, fortes traumas, questões não tratadas, porque tiveram sua honra ferida. Às vezes porque foram questões que elas fizeram mesmo, ou questões que não fizeram, mas que você não tinha o direito de ferir a honra dela. Não lhe cabia, não lhe cabia. E às vezes uma palavrinha que você solta, acabou. A gente vive hoje num contexto muito forte das fake news. Né? Pessoas intencionalmente criam mentiras na internet e a gente, sem querer, bem entre aspas, compartilha essas mentiras, que ferem por vezes a honra das pessoas. Eu digo sem querer, porque quando a gente quer, a gente solta um Google ali e a gente pesquisa as coisas que são dos interesses. Então, por que a gente sai compartilhando tanto de videozinho aí sem pesquisar a fonte, sem pesquisar qual que é a lógica, né? Então, a gente vira agentes, né, de difamação das honras das pessoas. Portanto, praticantes de injustiça, né? Então, é uma questão muito séria dos dias de hoje que a gente precisa de trabalhar. Mesmo sendo daquele político que a gente não defende a ideia, segure o dedo, irmão. Não sai compartilhando as coisas. Por vezes, a maioria delas não tem nenhum fundamento, não tem lógica, não tem cabimento. E você está lá, sendo um agente do inimigo, né, propagando, difamando a honra das pessoas, né?
E aí, uma primeira injustiça contra a honra que a gente vê é a difamação. Olha só, definição de difamação. É um tipo de maledicência que consiste em revelar defeitos e faltas reais de alguém a pessoas que não os conhecem, sem ter isso uma razão objetivamente válida. Né? Veja bem, gente, as pessoas erram. Só que aos olhos de Cristo, ninguém está marcado, né? Ninguém é um comungado que está marcado ali para aquele ali errou e é o pecador para sempre. As pessoas têm direito de se redimir, né? Graças a Deus por isso, não está todo mundo lascado. Mas aí vem você e pega um erro da pessoa, né? E leva e difama ela, propaga aquilo, às vezes para a igreja, às vezes para o seu contexto de trabalho. E podem trazer consequências muito sérias. Lá no meu local de trabalho, eu tenho uma funcionária lá que difamou uma jovem aprendiz que a gente tem lá, uma menina de 17 anos. É uma menina que ela tem indícios de TDAH e ela tem muita dificuldade de ficar sentada, de concentrar. Então a gente precisa trabalhar isso muito nela, mas ela é uma jovem aprendiz, né? Ela está desenvolvendo as capacidades profissionais dela. E aí essa funcionária que, em tese, tinha que estar lá para educar ela, ajudar ela a se desenvolver, começou a espalhar na instituição inteira que a fulana não sabia ficar quieta no lugar, que só sabia ficar passeando para a instituição toda. Resultado, a menina virou um grande trauma, teve que parar lá fazer tratamento sério no psicólogo, porque ela tem 17 anos. Os amigos dela, que são menores aprendizes, começou a zoar ela. Falou, olha, quer dizer que você é a modelo que fica passeando aqui na instituição e não sabe trabalhar? Todo mundo rindo da cara dela, por causa que uma começou a difamar. Sabe? Então, são questões sérias, assim. Essa semana, o Jaime me trouxe esse tema para pregar, e eu falei, Deus, o senhor é bem legal, né? Porque eu fui, assim, difamada também hoje lá lá onde eu trabalho, assim. Não fui eu diretamente, mas a equipe que eu lidero. Uma pessoa que estava com dificuldades lá no trabalho foi parar com conversas e conversas na diretoria. E é como se a minha equipe não fosse uma equipe boa para trabalhar. Enfim, meu nome foi difamado sem total necessidade, por gente fofoqueira. Por gente que, sei lá, qual que é a dificuldade que as pessoas têm comigo, não sei. Fizeram uma fofoca de mim todo tamanho. Eu cheguei, assim, a ponto de falar assim, eu vou desistir desse negócio aqui, eu vou entregar meu cargo, vou embora, muito obrigada. Porque é cansativo você sofrer a difamação também. Por gente fofoqueira, né, que não pensa, ou pensa, né, muito bem no que está fazendo. E aí o Jaime, você pode pregar sobre justiça? Eu falei, posso. Eu posso sim. Tá ótimo, pastor, muito obrigada. Mas é isso, né? A gente passa por questões para Deus tratar com a gente também, porque a gente sofre. Não faça injustiça, mas se você sofrer, irmãos, também saiba lidar com isso, né? Também saiba perdoar, saiba orar, levar isso diante de Deus e deixar que Ele resolva a sua situação. Eu falo, não, Deus, o Senhor é o meu advogado, Jesus. O Senhor me defende, né? E é isso. A segunda modo de a gente sofrer injustiça contra a honra é a calúnia. E aí é pior, porque é você espalhar as faltas que as pessoas não cometeram. E aí são palavras contrárias à verdade. A calúnia prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Né? São informações falsas contra a honra alheia, sem ter base nem comprovação, só pelo prazer de criticar. Nossa, e isso aqui, gente, eu vou falar em especial para as mulheres, tá? A gente tem muita tendência a fazer isso, infelizmente. Nossa, você viu, né? Que fulana colocou silicone? Tem certeza que tá traindo o marido. Porque mulher que coloca silicone, boa coisa não é. Quem já não escutou isso? Tem certeza, olha lá. Tá magrinha, né? Não sei.
Aí aquilo já vira uma outra história lá. Fulano está traindo o marido. E aí a honra da pessoa já foi embora. E a mulher não pode nem se cuidar. Né? E é mulher falando de mulher, que é pior ainda. E aí, gente, a justiça coloca então sobre nós alguns deveres, né? Constatado isso, fazendo essa reflexão, né? Ela coloca agora sobre alguns deveres. A gente precisa reparar. Toda injustiça, ela deve ser reparada. Se você roubou, devolva. Seja o que for, tá? Seja o tempo, roubou de uma pessoa um tempo indevido. E aqui um parênteses, né? Tá se relacionando com uma pessoa e você não tem interesse nenhum de ficar com ela, devolve o tempo dela, tá? Porque você tá roubando um tempo precioso de uma pessoa. Fecha parênteses. A reputação, você roubou a reputação dessa pessoa, se resima publicamente, volta atrás, fala o que eu falei, não é devido. Essa reparação, às vezes, pode ser material, né? Roubou financeiramente mesmo, tem que devolver. E, às vezes, a gente lida com casos sérios, né? Eu lido com, às vezes, problemas de corrupção mesmo. As pessoas desviam milhões. E aí eu tenho que cobrar dessas pessoas milhões, tem que devolver. Justiça. Né? Faz parte. E olha, gente, às vezes tem questões que, às vezes, a gente revela, mas é por questões objetivamente válidas, tá? Há as razões pelas quais às vezes a gente precisa de revelar algo que é devido de outro. Eu vou explicar. Por exemplo, envolvendo o bem público, né? É lícita e pode ser obrigatória a denúncia feita pessoalmente ou através da mídia por causa de corrupção administrativa, por exemplo. Eu recebo várias denúncias do Ministério Público, por exemplo. Fulano está roubando esse dinheiro aqui. Olha, tem um bem aqui que não está sendo utilizado. É devido, ele está denunciando o outro. Tá? Ele é uma razão devida, então faz parte. Lembra que eu falei? A gente não pode se eximir de questões objetivas. Obrigada. Então, essa é uma questão objetiva, tá certo. Não vou ser o isentão. Olha, eu tô vendo lá que tá roubando, vou ficar calado porque eu não tenho que me intrometer nesse assunto. Não, você está sendo omisso, né? Ser omisso é errado. O bem de uma pessoa inocente, né? Eu tô vendo que... Aí eu vou usar o Vitor de novo. Foi mal, Vitor, que você tá aqui na minha frente. O Vitor está lá com a Vicky, mas eu tô vendo que Vitor tá ali na esquina com uma outra moça. Aí eu vou falar, não vou falar nada com o Vicky, porque, né, não posso me envolver. Não, olha, Vitor, resolve essa situação, eu resolvo eu. Você não vai ficar enganando a pessoa. Né? O bem próprio, né? Às vezes tem uma razão envolvendo assim, olha, eu tô vendo que tá envolvendo, tem uma questão em me envolvendo, só que não fui eu que cometi essa injustiça, esse roubo. Foi o Jaime que roubou, então eu não vou ficar omissa, eu vou ter que falar que foi o Jaime, eu tenho provas, né? E aí é isso. E aí questões para a gente pensar sobre essas palavras injustas, né? Eu compreendo que muitos juízos e críticas negativas são simples reflexos do mal-estar que deixam na minha alma o amor próprio, a inveja, o ressentimento, né? Antes de julgar ou comentar o defeito dos outros, eu procuro ver os meus e lutar por corrigi-los, né? Percebo que só uma pessoa humilde e sincera, que conhece a si mesma, tem condições de compreender e avaliar os outros. Será que eu evito qualquer tipo de crítica negativa feita com irritação, zombaria ou desprezo que possa denegrir a imagem ética da pessoa verbalmente agredida? Sabe a rodinha de conversa? Né? Aquela rodinha de zombaria dos outros. Será que eu evito esse tipo de conversa? Né? Será que eu me deixo levar por informações superficiais, mexericos, opiniões levianas, ao falar de pessoas ou instituições? Não, aquele povo da Estação Casa, né? Povo estranho. Tem nada de Deus ali, não. Começar do pastor. Será que vem coisa boa dali, velho? Ser humano de alargador? Acho, não sei. Fiz tudo quanto era preciso para reparar o mal que os meus comentários podem ter causado à fama e à honra dos outros.
Estou consciente que não basta pedir perdão a Deus por essa falta, mas é um dever de justiça também diante de Deus restabelecer tanto quanto é possível a fama lesada. A gente precisa agir, né? A gente gosta muito de orar, né? Vou orar aqui no meu eu. E lá o que você roubou da pessoa ficou lá em aberto, né? A gente tem que agir também. E aí, irmãos, já finalizando aqui, a justiça, ela precisa de andar com a verdade. São irmãzinhas ali que precisam de andar juntos. E a verdade, né, a veracidade, ela é um elemento muito necessário para a nossa relação. Para a gente viver bem em comunidade, a gente viver uma relação familiar, ela precisa estar pautada nessa relação de confiança e verdade, né? São Tomás de Aquino fala que os homens não podem viver juntos se não tiver confiança recíproca, quer dizer, se não manifestarem a verdade uns dos outros, né? Então, por isso que a verdade ela é um dever de justiça. Então, dizer a verdade ela é muito importante, né? Então, e aí por isso que a gente precisa de entender a diferença de verdade e mentira, né? A mentira, ela é dizer o que é falso, às vezes com uma intenção mesmo de enganar. Eu quero enganar, eu quero que essa pessoa não tenha conhecimento da verdade. Porque às vezes você fala mentiras que você não está com a intenção de enganar. Às vezes você não tem conhecimento daquilo e você falou algo que não é verdade. Mas a sua intenção não era de enganar. Mas há coisas que a gente fala que tem a intenção de enganar, né? Ou você quer induzir a um erro aquele que tem alguma razão, motivo ou direito de conhecer aquela verdade. E aí não é mentira omitir ou ocultar uma verdade a alguém que não tem alguma razão, motivo ou direito de conhecer aquela verdade. E também não é mentira quando não existe uma intenção de enganar, né? Aquela brincadeira, né? Às vezes a gente se fantasia, né? Brincando com criança, né? De monstro, né? Brincando, sou um monstro, vou te pegar e tudo mais. Não é verdade, eu não sou um monstro, mas não estou com a intenção de enganar, de ferir, né? Uma brincadeira. Mas aí a gente precisa de entender que a gente, ao dizer a verdade, a gente tem que dizer ela com caridade, né? Que esse amor ao próximo com respeito. A verdade, ela pode ferir gravemente uma pessoa a depender da intenção, da forma como ela é dita, né? Tem gente que se diz muito sincero, muito espontâneo, mas na verdade está ferindo o outro. Poxa, você tá gordo, né? Você podia dar uma melhorada aí. Mas assim, eu sou só uma pessoa sincera, só quero ser justa com você. Precisa de falar nesses termos? Nossa, você tá acabado, né? Não, mas é porque eu sou espontâneo, né? Eu sou espontânea, esse é meu jeito. É o tal do meu jeito, né? Então, assim, você quer ser verdadeiro com a pessoa, mas cuidado, sem ferir a dignidade dela, tá? Lembra que ela é uma imagem de Deus, assim como você, né? Mais uma vez, né, São Tiago fala, né, que há línguas que são inflamadas pelo inferno. Então, vamos fazer uma avaliação para saber se não é o nosso caso, né, da nossa língua ser inflamada pelo inferno. Jesus fala, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quer dizer que pela nossa língua, a gente sabe como é que está o nosso coração. Então, cuida mais uma vez, né? Faz essa autorreflexão. Às vezes, o que você está falando demais, está reclamando demais, está apontando demais, o seu coração ali está precisando, né? De um ajuste. E aí, mais umas reflexões, né? Será que eu minto quando eu minto, né? Será que eu minto por vaidade, para ficar bem e passar bem para os outros uma imagem que eu não tenho? Será que eu tenho um vício de mentir para me desculpar, para justificar os meus erros, né? Às vezes eu falo uma coisa, foi você que fez isso? Não, não fui eu não. Fui eu não, foi fulano. Não fui eu. Você não tem coragem de admitir suas falhas, né? Mas por que você fez isso? Não, foi o chefe que mandou. Foi eles, né? Questão de jogar responsabilidade nos outros. Mentira.
Às vezes a gente acha que não mente, não. Eu sou crente, gente, eu não minto. Será? Quantas vezes a gente usa de bode expiatório, né? Questões pequenininhas do nosso dia mesmo. Será que eu finjo interesse e amizade, fico bajulando os outros e admiração por alguém que eu não tenho? Será que eu finjo que eu gosto do Jaime só porque ele é o pastor? E se ele não fosse? Eu ia gostar dele do mesmo jeito? Será que eu ia gostar da Pri do mesmo jeito se ela não fosse a esposa do Jaime? Trazendo exemplos aqui, né? No dia de trabalho, então, nossa, enquanto você é chefe, as pessoas, nossa, te amo. Você deixou de ser, ninguém nem olha na sua cara. Né? Será que a gente não tem esses papéis, né, no dia a dia? Será que eu educo os meus filhos ou os meus alunos no amor, a sinceridade, animando-os a abrir o coração e mostrando com o dever e o carinho que eu procuro compreendê-los, mesmo quando eles erram gravemente, facilitando assim com que contém sem receio aquilo que lhes custa dizer? Quer dizer, se meu filho erra, eu dou espaço para ele contar a verdade, sem que eu aponte o dedo para ele, e ele se sinta a pessoa mais culpada do mundo? Meu filho, meu aluno, né? Será que eu dou espaço para isso, para o erro? Porque as pessoas vão errar. E será que eu estou permitindo que eles se acheguem e confessem? Será que eu, como pastor, como líder de pessoas, eu dou esse espaço ou eu quero 100% de acertos o tempo todo? E se a pessoa erra perto de mim, eu já, né, me enfureço. Então, são questões para a gente pensar um pouco. E aí, gente, já bem aqui para o final, a gente também tem o direito de ficar calado. O pessoal do direito aí conhece bem esse direito, né? Você possui aí o direito de ficar calado. Isso é um direito inerente também, tá? Tem hora que a gente não tem que falar. Tem hora que a gente tem e precisa ficar calado. Tem hora que não te cabe falar nada. A gente precisa ter prudência para avaliar essas situações, né? Tem situações que é um dever, né, da gente ficar calado. Tem situações que envolvem segredo profissional, um segredo que você prometeu para alguém, você prometeu que você não ia falar nada, aí vira a esquina, você já está contando o segredo do outro. Tem coisas que é um segredo natural, né, que é da vida íntima das pessoas. Tem hora que é o segredo da confissão. Imagina, você vai lá, faz uma confissão para o Jaime do pecado, aí o Jaime vai lá. Primeira reunião de líderes, o Jaime sai contando o pecado das pessoas. Misericórdia, mas tem muito líder que faz isso. Ou se tem. Quando você vai ver, você está lá, o pecado do irmão exposto, né, na janela, na listinha de pecados, né? Tem horas que você tem que revelar um segredo, pode acontecer que tem que revelar. Vamos supor que a pessoa, mais uma vez, me confessou que ela é viciada em drogas. Ah, mas eu não conto para os meus pais. Minha irmã, vou ter que contar, porque você está me contando algo muito sério. A gente precisa resolver esse problema. Então, tem hora que você vai ter que contar. Né? Às vezes é um prejuízo para um terceiro. Né? A relação médico-paciente, por vezes, ela tem um segredo ali, mas se ele está na relação, ele está descobrindo a cura para uma doença, aquele segredo ali se quebra, porque ele precisa de espalhar aquela cura através do diagnóstico da doença dele para outros. Então, aquele segredo é compartilhado. Mas veja, mais uma vez, é pensando na dignidade humana, por isso que ela é basilar para todas as questões, né? Às vezes tem um prejuízo para mim, a pessoa me conta um segredo, mas aquilo está me prejudicando, então também preciso me posicionar, né? Então é sempre avaliar essa questão da dignidade. E aí, por fim, mais uma vez, para a gente poder refletir. Será que eu comento levianamente fatos da vida íntima das pessoas? Se não há nenhum motivo grave, né, por razões de justiça, que eu precise revelar esses segredos, né? Será que eu compreendo que ler sem permissão, correspondência particular, anotações de um diário, arquivos pessoais, é uma falta contra o direito de intimidade da pessoa? Será que eu fico xeretando, né, a vida alheia, esquecendo que é muito fácil exagerar, deturpar o que se comenta, né?
Será que eu percebo que comentários precipitados facilmente contêm inexatidões que podem chegar a verdadeiras calúnias? Então é isso, gente. Eu penso que é um tema que é para a gente ruminar mesmo ao longo desses dias, dos próximos dias, que não é fácil, que não é prazeroso, né? A gente pratica injustiça, a gente sofre injustiça o tempo todo, a gente carrega marcas disso ao longo da vida e cabe a nós, né, tendo acesso, né, a palavras como essa, entender o que a gente vai fazer com isso, né? A gente vai continuar seguindo essa vida ou se a gente vai começar a traçar essa nova história, partindo desse conceito de que Jesus ressuscitou. E agora? O que eu vou fazer com isso? Né? Como é que vai ser minha nova vida? Eu vou parar para meditar, me enxergar. Eu vou fazer uma terapia, porque eu estou vendo que eu estou com muitas marcas. Né? E aí eu vou me amar. E aí eu vou conseguir amar o próximo, porque eu me amo. Respeito, entendo que eu tenho uma dignidade também, que precisa ser preservada. E aí vou passar a olhar para o outro com um olhar de humildade, com um olhar de respeito, com um olhar de carinho. Vou julgar, sim, vou julgar se necessário for, mas com um olhar de humildade, de atenção. Vou tratar meu filho se precisar, não vou ser omissa. O Jaime vai tratar com vocês? Vai. Vai doer? Vai. Mas faz parte do crescimento. Quem ama, né? Quem ama fala coisas que doem. Né? Mas é para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. E é isso. Espero que ninguém me odeie depois desse sermão. Amém.